1994, aos 20 anos, Nas lançou Illmatic, um álbum que redefiniu o que significava ser MC. Mais do que um disco, Illmatic era um manifesto lírico, um retrato poético e cru da vida urbana de Nova York. Cada verso oferecia observações afiadas sobre a violência, a pobreza, a ambição e os dilemas morais que permeavam o cotidiano de Queensbridge, bairro onde Nas nasceu. O projeto contou com produtores lendários como DJ Premier, Pete Rock, Lord Professor e Q-Tip, que criaram uma sonoridade perfeita para a densidade lírica de Nas. A combinação entre poesia e batidas clássicas transformou Illmatic em um clássico instantâneo, aclamado tanto pelo público quanto pela crítica, com elogios de revistas renomadas como a The Source e a Rolling Stone. O álbum não apenas envelheceu bem, como também tornou-se um marco de excelência no hip hop, estudado em universidades, incluindo Harvard, como referência cultural e literária. Contudo, a consagração trouxe um peso enorme. Nas agora precisava superar o sucesso do primeiro álbum e ao mesmo tempo representar toda uma geração. Hey yo, 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 Raps. Hey yo, aqui é o Estilo Livre Biggs, meus links pessoais estão logo abaixo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, já deixa o like para fortalecer, também dá o hype que ajuda a chegar para mais gente o vídeo. As redes sociais do Hey Yo Raps também estão logo abaixo e vamos pro vídeo. Após o sucesso de Illmatic, Nas sentiu a necessidade de expandir sua sonoridade, mas o caminho não seria simples. Inicialmente, ele planejava um álbum das ruas com Marley Marl, também nascido no Queens e um dos pioneiros do hip hop, que já havia produzido clássicos como Mama Said Knock You Out, do LL Cool J. Nas admirava Marley como inovador e visionário. O processo, porém, se mostrou complicado. Marley morava longe e Nas precisava fazer longas jornadas até o estúdio, trabalhando principalmente nos finais de semana. Além disso, problemas pessoais de Nas interferiam em sua regularidade. Durante esse período, algumas músicas começaram a vazar para as rádios locais, com outros artistas rimando em cima de instrumentais ainda inacabados, como foi o caso de On The Real. Esse episódio frustrou Nas profundamente e o fez repensar todo o projeto. Sem um plano B, ele estava sem direção. Foi nesse momento que Steve Stoute entrou na história, tornando-se empresário de Nas. Determinado a encontrá-lo, Stoute foi até os projetos de Queensbridge, perguntando na vizinhança onde morava Nas, situação que quase terminou em conflito. O irmão de Nas, Jungle, apontou uma arma para ele, desconfiado. Steve dirigia um Lexus chamativo, aumentando mais ainda a tensão. Por sorte, o mal-entendido foi esclarecido e dessa tensão nasceu uma parceria decisiva para a carreira de Nas. O rapper posteriormente descreveu Stoute assim: Steve Stoute já tinha feito algumas coisas aqui e ali na indústria musical. Trabalhava nos bastidores, mas ainda não era conhecido. Quando comecei a trabalhar com ele, ele estava gerenciando produtores. Eu o vi como sangue novo, alguém com energia para correr comigo nesse meio. Ele queria vencer mais do que qualquer um, e era mais inteligente que todos ao redor. Ele entendia exatamente o que a gente queria construir. Steve era o Cus D'Amato e eu era o Mike Tyson. Com Years Written, Nas adotou uma nova abordagem. Ele se afastou dos produtores clássicos de Illmatic e passou a trabalhar majoritariamente com os Trackmasters, conhecidos por um som mais polido e comercial, porém ainda com credibilidade no rap. A decisão causou controvérsia. Fãs mais fiéis acusaram Nas de se vender, enquanto outros reconheceram uma evolução natural do artista. Nas, ainda jovem, precisava equilibrar a essência do hip hop de rua com o potencial comercial de seu novo trabalho. Acho que eu estava sendo meio preguiçoso com isso. Steve Stoute e os Trackmasters não me deixaram lançar qualquer coisa. Eles realmente se importavam, enquanto eu não estava ligando tanto. Eles diziam: vamos lá, o mundo inteiro está esperando teu próximo álbum, até mais do que esperou o primeiro. Seu álbum de estreia foi ótimo, ainda mais por ser um disco de rap sem grandes faixas comerciais, mas agora o mundo inteiro está esperando o segundo. Leve isso a sério. Steve Stoute via nos Trackmasters o equilíbrio ideal. Produtores capazes de criar músicas com apelo comercial, mas sem sacrificar a essência do rap. Ele também ajudou a transformar o lançamento em um evento marcante.
distribuindo cadernos com a data de lançamento, espalhando multas de estacionamento falsas que revelavam informações do álbum e lançando a mixtape Nas Is Coming, junto às assinaturas da revista The Source. Nem todos aprovaram a direção do projeto. Q-Tip, colaborador de Illmatic, questionou algumas escolhas comerciais. Eu adoro o Q-Tip, mas lá estava ele comigo na sessão de masterização de Rule the World. Eu tinha apenas 25 anos, trabalhando no álbum de Nas, e Q-Tip me olhou e perguntou direto: "Você tem certeza que quer fazer isso?" Parecia que ele estava me questionando a cada passo. Na hora fiquei me perguntando: será que ele está irritado por não ter produzido nenhuma faixa de Years Written? Talvez seja isso, talvez ele esteja certo. Mas se não for por outro motivo, por que ele está criticando a inclusão de certos elementos comerciais no álbum? Eu pensei comigo mesmo: cara, temos Lauryn Hill contribuindo. Tem uma vibe de hit old school, tipo Kurtis Blow. Do que o Q-Tip está reclamando exatamente? Com o Years Written, Nas transformou-se de Nasty Nas para Nas Escobar, assumindo uma persona mafiosa inspirada em Pablo Escobar. A narrativa agora era cinematográfica, cheia de poder, crime, lealdade e redenção. Ele se consolidava como narrador urbano e jovem ambicioso de Queensbridge. O primeiro single, If I Rule the World, lançado em junho de 96, atingiu a posição 53 na Billboard Hot 100. Um mês depois, o álbum Years Written foi lançado, vendendo 270 mil cópias na primeira semana e estreando no número 1 da Billboard 200. A famosa maldição do segundo disco não existiu para Nas. Tipo, ele não deveria ser bem sucedido, ele só deveria ser o G-Rap descolado. G-Rap fez algo com as letras de rap que era incrível, e todo mundo apreciava o que ele fazia, mas Nas também era uma super estrela. G-Rap podia escrever muito, mas ele não era uma super estrela. Nas era uma super estrela com Years Written. Lançado em 96, o álbum chegou no auge da rivalidade entre a costa leste e a costa oeste. Enquanto a costa leste era dominada por The Notorious B.I.G., Mobb Deep e Wu-Tang Clan, a costa oeste tinha Tupac, Dr. Dre, Snoop Dogg e Ice Cube no topo. Nesse cenário de tensão, Nas mostrou que Queensbridge ainda tinha voz e poder. Como dito anteriormente, Steve Stoute desempenhou um papel fundamental não apenas na gestão de Nas, mas também na inovação do marketing de Years Written. Na mixtape Nas Is Coming, Stoute pegou instrumentais clássicos e colocou os freestyles de Nas por cima, criando uma mixtape promocional que foi enviada junto com assinaturas da revista The Source. Isso ampliou o alcance de Nas e criou expectativa em torno do álbum. Já em relação aos cadernos promocionais, pequenos cadernos com a data de lançamento do álbum foram distribuídos para reforçar a expectativa. E por fim, as multas de estacionamento falsas. Uma ação inusitada e memorável, em que as pessoas recebiam multas fictícias que ao virar revelavam anúncios de Years Written. Essas estratégias não eram apenas publicidade, eram uma forma de criar engajamento e posicionar Nas como uma figura central e inovadora no cenário musical. O impacto de Years Written foi imediato e duradouro. Críticos e fãs ficaram divididos à época. Alguns sentiram falta da simplicidade de Illmatic, enquanto outros reconheceram uma evolução natural, com letras mais complexas, arranjos sofisticados e produção refinada. O tempo, porém, consolidou sua importância. Faixas como Affirmative Action, com Fox Brown, AZ e Cormiga, I Gave You Power, onde Nas se coloca na perspectiva de uma arma de fogo, Shootouts, sobre a violência urbana, e If I Rule the World, com Lauryn Hill, que combina lirismo e apelo comercial, mostraram a versatilidade e genialidade do rap. Outros destaques como Taken in Blood e Live and Rap, com Mobb Deep, reforçam suas raízes em Queensbridge e o compromisso com a narrativa urbana. Years Written não era apenas uma sequência de Illmatic, era a prova de que Nas não era um fenômeno passageiro, mas sim um arquiteto da era de ouro do hip hop, capaz de se reinventar sem trair sua essência. Em julho de 2021, Nas comemorou os 25 anos de Years Written, com uma edição expandida, incluindo faixas adicionais como Silent Murder e Street Dreams Remix com R. Kelly. Esse relançamento não apenas foi nostálgico, mas ele reafirmou a relevância atemporal do álbum e sua influência contínua no hip hop. Mesmo décadas depois, Nas permanece no topo. Ainda em 2021, ao lado do produtor Hit Boy, ele conquistou o Grammy de melhor álbum de rap por King's Disease, marcando seu primeiro Grammy da carreira. Contudo, o reconhecimento formal mal arranha a superfície do impacto que Nas teve na música e na cultura.
3 décadas após seu álbum de estreia, Nas continua sendo um dos maiores poetas do rap, um mestre da palavra, e uma prova viva de que grandeza não envelhece, apenas amadurece. De Illmatic a Ears Written, ele construiu pontes entre lirismo e mainstream, entre as ruas de Queensbridge e a imortalidade cultural. Ele é mais do que um artista, Nas é uma instituição. Cada álbum, cada verso e cada rima mostram um Nas consciente de sua influência, sempre disposto a inovar, desafiar expectativas e elevar o hip hop a novas alturas. E enquanto o tempo avança, uma coisa permanece certa: tudo o que Nas escreveu em Ears Written continua sendo lido, ouvido e reverenciado. Na abertura do álbum, Nas queria transmitir um forte simbolismo. A sensação de ser libertado das algemas, como se estivesse sendo finalmente solto. A ideia era seguir o estilo do NWA, incorporando interlúdios, efeitos sonoros e elementos teatrais para criar uma experiência cinematográfica. Logo em seguida, entra uma batida onde Nas e AZ conversam por cima dela. Nas tinha apenas 23 anos naquele momento, no auge da juventude e da criatividade. Um detalhe interessante sobre a intro é a menção a pessoas mais falsas do que as notas de $100, uma referência à recente mudança no design da cédula, que apresentava o famoso Big Face, o rosto na nota que era num tamanho maior. Comparando a nova versão com a antiga, dava para perceber claramente a diferença no tamanho do retrato. A faixa número 2 é The Message. Naquele momento, Nas percebia um cenário competitivo no rap, vários nomes em ascensão disputando atenção. Artistas como Jay-Z, Mobb Deep, Raekwon, Tupac e tantos outros estavam em plena corrida por destaque. Essa atmosfera de rivalidade inspirou Nas a criar The Message, uma música que funcionava como um aviso direto à cena. Recuem, eu ainda estou aqui. A ideia da batida nasceu de forma curiosa. Tony, da dupla Trackmasters, estava em casa assistindo ao filme The Professional, quando nos créditos começou a tocar Shape of My Heart, do Sting. A melodia o pegou de surpresa, ele teve um estalo imediato. Correu até a loja de discos, descobriu quem era o artista, comprou o álbum e passou a noite cortando e editando o som. No final de uma sessão de estúdio, ele apresentou o resultado a Nas, e dali surgiria uma das faixas mais marcantes do álbum. Curiosamente, essa mesma música se tornaria um ponto de ligação com a futura tensão entre Nas e Jay-Z, embora o próprio Nas evite mergulhar nesse assunto. Em The Message, Nas dispara versos sutis, pequenas provocações que alguns fãs entenderam como indiretas a outros rappers, especialmente a Jay-Z. A linha que mais chamou a atenção foi "Lex with TV sets the minimum" e o Sex Adrenaline. Nas explicou mais tarde que havia visto Jay-Z dirigindo um Lexus com TV, enquanto ele próprio já tinha se desfeito do seu carro e buscava algo novo. Segundo ele, o verso não era uma cutucada pessoal, mas uma constatação. O Lexus com TV já era o mínimo esperado na cena. A intenção, segundo o próprio, era falar sobre o padrão de status do momento e não atacar ninguém em específico. Outra linha que também gerou polêmica foi "There's one life, one love, so there can only be one king". Muitos acreditam que essa linha era direcionada a Big, especialmente porque em 95 a The Source havia o declarado como o rei de Nova York. No fim das contas, The Message fazia jus ao nome. Era um recado afiado à indústria do rap, refletindo a ambição e a competição que tomavam conta de Nova York nos anos 90. Entre nomes como Ghostface Killah, Raekwon e Big, o clima era de disputa. E Nas, com elegância e confiança, deixava claro que também estava no jogo pelo trono. A faixa seguinte é Street Dreams, e Nas explicou que, naquele momento da carreira, ainda mantinha um pé firme nas ruas. Ele se via como um porta-voz do ambiente de onde veio, alguém que ainda respirava aquela realidade. Diferente de muitos artistas que se distanciaram logo após o sucesso, Nas continuava presente. Nas suas idas para gravações em estúdios, Nas ainda continuava passando por traficantes em idas e vindas por Queens, Brooklyn, Harlem e Bronx. Em relação à musicalidade de Street Dreams, ele mesmo admitiu que foi um dos primeiros da sua geração a misturar rap com canto, algo que inicialmente gerou resistência. Só depois de Big lançar Player Hater é que o público começou a aceitar essa fusão. Segundo Tony, do Trackmasters, isso nem era novidade. Os grupos de hip hop de origem, como o Cash Crew, já traziam essa energia mais melódica. O objetivo, segundo ele, era recapturar esse sentimento autêntico dentro da sonoridade moderna de Ears Written. Entretanto, Street Dreams também se cruzou com uma situação delicada, a tensão entre Nas e Tupac. O motivo foi que ambos usaram o mesmo sample,
Ola Zombie, do Tupac, foi lançado em fevereiro de 96, enquanto Ias Written chegou às lojas em julho do mesmo ano. Em uma entrevista, Polk, do Trackmasters, explicou que foi uma pura coincidência. Quando o Tupac lançou a música com o mesmo sample, nem fazíamos ideia de que ele estava usando aquele som. Ninguém copiou ninguém, eles estavam sendo criativos na costa oeste e nós estávamos sendo criativos na costa leste. Foi algo que simplesmente aconteceu. No fim das contas, a canção reflete exatamente o que o título indica: os sonhos que nascem nas ruas, ambições de poder, riqueza e ascensão em meio à dureza da vida urbana. Em diversas entrevistas, Nas falou sobre como o crack devastou comunidades inteiras, destruindo famílias e valores. Ele questionava se aqueles que prosperam com esse comércio entendiam o tamanho do estrago que causaram. Embora muitos tenham feito fortuna, o preço pago foi a própria comunidade, e Nas sempre se perguntava se a consciência dessas pessoas ainda carregava esse peso. A faixa seguinte é a Gave You Power, uma das obras mais inventivas de Nas, e também uma das mais elogiadas por fãs e críticos. A proposta é ousada. A letra toda é contada em primeira pessoa, mas sobre a ótica de uma arma de fogo. A inspiração veio do próprio contexto em que Nas vivia naquela época. Ele estava constantemente cercado por armas, fosse em casa, no carro, no estúdio ou entre os amigos. Essa convivência o fez refletir sobre o peso simbólico que uma arma carrega, instrumento de defesa, mas também de destruição, e símbolo da violência que marcava o ambiente em que cresceu. A produção ficou a cargo de DJ Premier, e, segundo Steve Stout, um dos maiores desafios era colocar Nas e Premier juntos no estúdio. As agendas nunca batiam, e Premier estava quase sempre em turnê com Gang Starr. Ele havia acabado de retornar de uma viagem e logo partiria para outra, no Japão, o que fez com que essa fosse a única faixa que conseguiu produzir para o álbum Ias Written. Quando finalmente se encontraram, Nas apresentou a ideia: quero fazer uma música em que eu seja a arma. Os dois começaram a experimentar sonoridades, tentando dar vida a esse conceito. Inicialmente, o plano era criar algo mais duro e agressivo, mas Premier sugeriu seguir por um caminho mais triste e reflexivo, transformando a canção quase em uma confissão trágica. Logo no início da faixa há um detalhe curioso. Nas gagueja levemente em um verso. Tony, do Trackmasters, quis remover esse trecho, mas a decisão final foi mantê-lo, para dar autenticidade e emoção à gravação. Com o tempo, a Gave You Power se consolidou como uma das composições mais criativas do rap dos anos 90, não só pela técnica lírica, mas pelo conceito inédito. A faixa ainda serviria de inspiração direta para Tupac, que mais tarde lançaria Me and My Girlfriend, usando a metáfora da arma para representar a ligação intensa com sua parceira. A próxima faixa é Watch Them Dance, que traz colaboração de Fox Brown. A inspiração para essa música veio de um alerta pessoal. Naquele período, Nas estava rodeado por pessoas perigosas, e seu irmão, Jungle, o aconselhou a ficar atento a quem estava por perto. Pouco antes disso, Nas havia sido preso enquanto dirigia seu Lexus, sem licença e com uma arma dentro do carro. Esse episódio e as palavras do irmão serviram de gatilho criativo. Nas decidiu transformar aquele aviso em uma música sobre vigilância, lealdade e desconfiança no meio das ruas. Na época do lançamento de Ias Written, o projeto The Firm, grupo que incluiria Nas, Fox Brown, AZ e Natry, ainda estava distante de ser concluído, faltando mais de um ano para sair. Por isso, Tony, do Trackmasters, viu em Watch Them Dance uma oportunidade de estrear a conexão entre Nas e Fox Brown, preparando o terreno para a futura parceria. A escolha de Fox Brown não foi casual. Além de ser uma das vozes femininas mais fortes do rap da época, seu estilo combinava com o que a música precisava. Os produtores sentiam que a faixa soava melódica demais e queriam injetar uma energia mais crua e incisiva. Fox tinha exatamente esse equilíbrio entre agressividade e charme, o que ajudou a moldar o clima da canção. Levá-la ao estúdio, porém, não foi uma tarefa fácil. Houve desencontros de agenda e alguns atrasos, mas assim que ela gravou sua parte, a química entre os dois artistas ficou evidente. O resultado final é uma faixa que une a narrativa fria e observadora de Nas com a presença magnética de Fox Brown, consolidando uma parceria que mais tarde ganharia ainda mais força no álbum do The Firm. A próxima faixa é Taking It Blood, produzida por Live Squad, com Stretch, Low Ground e Top Team no comando. Quem conhece bem a trajetória de Tupac sabe quem foi Stretch, um lendário rapper da época e um grande parceiro de Nas. Eles se conheceram por meio de pessoas da rua com quem Nas andava e rapidamente criaram uma amizade sólida, passando muito tempo juntos. Infelizmente, Stretch foi assassinado na mesma noite em que deixou Nas em casa, um episódio que marcou profundamente o rapper.
Após sua morte, os Trackmasters ficaram com o desafio de finalizar a faixa sem as gravações originais. Stretch havia mixado a música, mas não chegou a entregá-la oficialmente. O único material disponível era uma fita cassete, o que obrigou os produtores a reconstruírem o som praticamente do zero. Mesmo assim, eles mantiveram o máximo da essência original, respeitando cada detalhe deixado por Stretch. O resultado foi uma das faixas mais atmosféricas e emocionais do disco. Sacred Blood soa como uma homenagem silenciosa, unindo o lirismo frio de Nas com a presença espiritual de um amigo perdido. A faixa seguinte, Nas Is Coming, marca um dos momentos mais simbólicos de Years Written, com produção de Dr. Dre. Naquele período, a famosa disputa entre Costa Leste e Costa Oeste estava pegando fogo, mas Dre decidiu quebrar as barreiras e ligou pessoalmente para Nas, dizendo que tinha uma batida que combinaria perfeitamente com ele. Pelo telefone, Dre tocou o sample e explicou sua visão. Queria provar que um rapper de Nova York poderia soar grandioso em um beat da West Coast, mostrando que talento fala mais alto que rivalidade. Nas, que admirava profundamente Dr. Dre, via essa chance como algo especial. Ele viajou até o estúdio particular do produtor, onde gravou a faixa. Uma sessão que simbolizava a união em tempos de conflito dentro do hip hop. Steve Stout percebeu o peso desse encontro. Para ele, trabalhar com Dre não era apenas um passo artístico, mas também um movimento estratégico de marketing que ajudaria Years Written superar a aura mística de Illmatic e atingir um novo nível de reconhecimento. A admiração entre os dois era mútua. Dr. Dre chegou a declarar publicamente que Nas era o melhor rapper em atividade na cena naquele momento. Essa conexão criativa abriu caminho para futuras colaborações, incluindo o projeto The Firm, que mais tarde reuniria Nas, Dre e Trackmasters. Uma curiosidade é que o primeiro verso de Nas Is Coming foi originalmente escrito para uma faixa chamada Don't Stop Keep Going, planejada para o álbum do Da Dog Pound. Entretanto, Suge Knight teria barrado a ideia, substituindo Nas por Tupac. O resultado final, no entanto, foi ainda mais emblemático. Nas Is Coming acabou se tornando um hino de respeito mútuo entre as duas costas em guerra, com Dre e Nas unindo mundos diferentes e provando que o rap, acima de tudo, é sobre arte, visão e conexão real. A próxima parada de Years Written é Affirmative Action, uma faixa que marcou época. O curioso é que o embrião do coletivo The Firm já existia muito antes dela nascer. Nas sonhava em montar uma espécie de coletivo musical, uma equipe unida sob a mesma bandeira. Entre os nomes cogitados para integrar o projeto estavam o jovem 50 Cent, ainda no início de carreira, e Mary J. Blige, embora nenhum dos dois tenha feito parte da formação final. Antes do lançamento oficial, uma versão de Affirmative Action com 50 Cent chegou a circular em mixtapes, gerando burburinho entre os fãs. Quando a faixa finalmente apareceu no álbum, AZ ficou responsável por abrir o som, cumprindo um papel que já era quase sua marca registrada, o de introduzir a atmosfera do disco. Ele mesmo já havia feito isso em Illmatic, na icônica Life is a B, onde menciona os 4 demônios, luxúria, inveja, ódio e ciúme, que segundo ele governam o comportamento humano. No início de Affirmative Action, AZ ainda deixa um toque cinematográfico, citando uma fala clássica de Tony Montana no filme Scarface, dita durante a lendária cena no restaurante. Enquanto isso, Fox Brown enfrentava um desafio à altura. Ela sabia que dividir o microfone com Nas, AZ e Cormega, mais tarde substituído por Nature, exigia algo especial. Determinada a entregar um verso autêntico, Fox chegou a pedir que alguém lhe explicasse em detalhes como funcionava o tráfico de drogas, para que sua escrita soasse real. O esforço resultou num verso ousado, onde ela tenta transformar o tráfico em uma equação matemática de lucro, que, ironicamente, não fecha no final. Esse pequeno deslize virou motivo de brincadeiras e críticas ao longo dos anos, mas também ajudou a consolidar a aura lendária da faixa. O álbum segue com The Setup, faixa produzida e com participação de Havoc, do Mobb Deep. Nas sempre foi um fã do som sombrio e realista de Havoc, e fez questão de trabalhar com ele. O problema é que Havoc estava sobrecarregado com seus próprios projetos, então Nas precisou gravar tudo de forma intensa e acelerada, aproveitando cada minuto de estúdio disponível. Mesmo assim, Havoc conseguiu produzir e aparecer em 2 faixas do disco, embora Nas quisesse muito mais colaborações. Em The Setup, Nas constrói uma narrativa de vingança, contando a história de um homem que tenta acertar as contas depois do assassinato de um amigo. É uma daquelas músicas que soam quase como um curta-metragem, com cenas e emoções detalhadas verso a verso. Em uma entrevista, Nas revelou que existe um erro na letra que ele só percebeu depois que o álbum já havia sido masterizado.
Ele preferiu não dizer qual era, mas admitiu que durante a gravação ele estava chapado e acabou trocando palavras, o que deixou uma passagem confusa. Os fãs, claro, se dedicaram a investigar o mistério, e a teoria é que o erro está no segundo verso, quando Nas descreve o assassino do amigo dirigindo um Land Rover, mas depois, na mesma música, diz que o homem estava num Jeep. Um detalhe pequeno, mas que virou uma curiosidade clássica entre os ouvintes mais atentos. Na sequência vem Black Girl Lost, uma das faixas mais emocionais do álbum. Nas narra a trajetória de uma jovem garota negra que se perde no caminho. Alguém que um dia foi símbolo de pureza e esperança, mas acaba se envolvendo com drogas, álcool e relacionamentos destrutivos. A música foi inspirada em um livro com o mesmo nome, cuja história traz uma reflexão semelhante sobre a vulnerabilidade feminina e o impacto das circunstâncias sociais. Durante a produção, Nas estava cercado por faixas de clima pesado e urbano, e sua equipe queria mostrar um outro lado dele, mais humano, mais acessível. Foi assim que surgiu a ideia de colocar Jojo, do grupo Jodeci, no refrão. Nas admirava profundamente sua voz e acreditava que ele traria um tom emocional perfeito à canção. Ele também considerou incluir KC, também do Jodeci, mas achou que ter os dois seria exagero. O curioso é que Black Girl Lost vazou antes do lançamento, o que acabou mudando os planos de Nas. Ele chegou a trabalhar em Black Girl Lost Part 2, além de sequências para outras músicas como Shootouts, mas desistiu de incluí-las no álbum. O motivo é que ele mesmo explicou que só lançava continuações quando conseguia superar o original, e segundo ele, essas novas versões nunca alcançaram o mesmo impacto da primeira. A faixa 11 é Suspect, um som envolto em mistério e sangue. O tema central é um assassino, mas a força da música vai muito além da narrativa literal. É uma daquelas faixas que em cada linha parece carregar mais do que diz, recheada de camadas, metáforas e trocadilhos que mostram Nas no auge da técnica. Suspect é o tipo de música que convida à análise. Dá pra passar minutos ou horas decifrando as entrelinhas e os múltiplos sentidos que ele esconde nos versos. Como em muitos trabalhos de Nas, há dois públicos: os que entendem a música apenas pelo que ela aparenta contar e os que captam as conexões ocultas, os significados duplos que tornam a escrita dele tão singular. O final da faixa se funde à faixa seguinte, mantendo um clima sombrio e tenso que permeia o restante do álbum. A próxima faixa é Shootouts, e o próprio nome já entrega o tema, tiroteio. A música nasceu de eventos reais, embora Nas tenha misturado um pouco de imaginação e narrativa de rua para dar mais força à história. Uma espécie de retrato estilizado da vida dele e de sua equipe. Originalmente, Shootouts surgiu como um freestyle, em uma mixtape do DJ Clue, com Nas e Natural dividindo o microfone. A repercussão foi tão forte que decidiram incluir a faixa no álbum. Mesmo assim, Natural acabou ficando de fora na versão final. Nas queria manter o som cru, com apenas sua voz sobre aquela batida pesada que ele tanto gostava. Com isso, Shootouts trouxe de volta algo essencial, o clima sombrio e realista que havia definido Illmatic. Era Nas revisitando suas raízes, cru, direto e sem filtros. A atmosfera crua e sombria de Years Reaching segue firme em Live and Rap, parceria entre Nas e Mobb Deep. Curiosamente, essa faixa não foi feita originalmente por Nas, ela deveria aparecer no álbum Hell on Earth, do próprio Mobb Deep. Mas durante as sessões de Years Reaching, Nas ouviu o som e ficou tão impressionado que ligou para o grupo e pediu para comprá-la. Havoc ficou hesitando no início, já que a faixa era uma das mais quentes do disco e tinha Nas como convidado, mas acabou concordando, acreditando que a música teria mais impacto se saísse no álbum de Nas, o que também funcionaria como uma ótima promoção para o Mobb Deep. Prod explicou depois que o verso que ele usou em Live and Rap era na verdade o mesmo que ele havia escrito para La La, do Capone e Noreaga. Ele contou que tirou esse verso da música porque achou forte demais e acabou usando só o refrão em La La. 2 dias depois, reaproveitou o mesmo verso em Live and Rap. Anos depois, Nore negou essa versão dos fatos, dizendo que La La foi uma criação coletiva de Capone, Noreaga e Tragedy Khadafi, e que Prod estava distorcendo o que aconteceu. De qualquer forma, a treta acabou se tornando parte do folclore que cerca as sessões de Years Reaching. Fechando o disco, vem a icônica If I Ruled the World, Imagine That, com Lauryn Hill. Desde jovem, Nas era fã de Kurtis Blow, especialmente do clássico If I Ruled the World, que ele viu a primeira vez no filme Crush Groove. A música e o refrão ficaram na cabeça dele, e anos depois serviram de base para sua própria releitura. Quando os Trackmasters mostraram a batida, Nas hesitou. Ele era puro rap de rua, e a faixa tinha uma pegada mais radiofônica. Mas a ideia era justamente essa, expandir o alcance de Nas sem perder a essência. Por isso decidiram trabalhar o som de forma que tivesse apelo comercial, mas sem abandonar o lirismo. Ainda assim, muitos o acusaram de estar se vendendo, ou amaciando o som.
Curiosamente, a primeira versão da faixa não tinha nenhuma cantora. A missão era encontrar alguém que equilibrasse peso e melodia. Como o The Fugees e Nas eram colegas de gravadora, ele ligou diretamente para Lauryn Hill, que topou participar. Mais tarde, Nas revelou que chegou a ser convidado para aparecer no lendário álbum The Miseducation, da Lauryn Hill, mas acabou não indo à sessão, algo que ele considera um dos maiores arrependimentos da carreira. O processo de produção foi intenso. Steve Stout contou que a mix da faixa foi feita mais de 30 vezes, buscando ajustar cada detalhe dos ad-libs de Lauryn. Nas também regravou seus versos várias vezes, até chegar ao tom certo para a ideia de governar o mundo. Durante um tempo, a música circulou em cópias brancas, sem crédito de Lauryn Hill, o que confundiu as rádios e o público. Mas quando o nome dela foi oficialmente revelado, o impacto foi imediato. O single explodiu, levando Nas a novos patamares de popularidade. Com isso, Years Written se consolidou não só como um marco da evolução artística de Nas, mas também como uma virada cultural dentro do hip hop dos anos 90. Cada faixa tem sua própria história, e juntas formam uma tapeçaria detalhada, com uma continuação digna do legado de Illmatic. Agora, depois de deixar o like e comentar sua faixa favorita do álbum, vai lá e confere o vídeo sobre a história por trás de Illmatic, disponível aqui no canal. Até mais.